Dali pessoal, professor Cristiano Fraga na área novamente com o nosso canal Aprendendo Biologia e hoje vamos com a série Anatomia. Professor, qual é o assunto da aula de hoje? Tu já disseste que é anatomia, mas e aí? Sistema respiratório. Bora nessa? E aí pessoal, estamos de volta depois da vinheta. E agora efetivamente vamos começar o conteúdo, a disciplina. Mas antes aproveita, te inscreve no canal. Hoje completamos a marca de 200 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês. Estou extremamente satisfeito com o nosso trabalho. Temos menos de um mês e já conseguimos 200 inscritos. Aproveita também e segue a gente aí nas redes sociais. Facebook, Instagram. E qualquer bronca a gente troca uma ideia por lá, beleza? Mas vamos começar o assunto, professor? Só se for agora. Sistema respiratório. Professor, qual a relevância do sistema respiratório para o nosso corpo? O que é o sistema respiratório? Para que ele serve? Esses são alguns dos pontos que nós vamos tratar na aula de hoje. Mas eu gostaria de começar essa aula de hoje te mostrando um vídeo aqui. E tu vai me dizer o que é que tu interpreta basicamente desse vídeo. Fica com o vídeo aí. Se você observou o vídeo, você vai ver que eu estou fazendo uma técnica chamada de lavagem nasal, que consiste em jatear soro fisiológico ou água com sal marinho e bicarbonato num lado da narina e ela sai do outro. Isso é uma prova de que os nossos canais aqui eles se ligam. Se você jogar líquido por um lado, ele vai sair pelo outro. Isso é uma técnica muito utilizada e indicada por médicos otorrinolaringologistas. Como é, professor, o nome? Otorrinolaringologistas, para quem tem rinite sinusite, que é o meu caso. Então eu faço isso há muito tempo e aí eu coloquei como ilustração para a aula de hoje, né? Então, um negócio meio nojento, mas de fato é uma técnica muito relevante. Que daqui a pouco a gente vai chegar num ponto que eu vou utilizar aquele exemplo para te explicar o assunto, beleza? Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar depois desse vídeo versa sobre a etimologia da palavra. A palavra respiração vem de spirare. Spirare quer dizer soprar. Então, ó, spirare quer dizer soprar. Nessa imagem aqui que você vê na tela, deixa eu pegar o apontador aqui. Tu estás vendo o indivíduo expirar, inspirar, expirar, inspirar. Professor, que danado é isso? O processo de inspiração é a entrada de oxigênio nos pulmões. E o processo de expiração é a eliminação de gás carbônico dos pulmões. Esse processo de inspiração mais expiração, a gente dá o nome de respiração. Professor, etimologicamente, tu já falasse que a palavra ela deriva do latim inspirar, que quer dizer soprar. Isso é verdade mesmo? Sim. Quando você está falando, se você colocar a mão na sua boca, na frente da sua boca aqui, ó, eu estou falando com vocês, colocando a mão na boca, eu consigo sentir o sopro. Isso quer dizer que a minha vocalização depende da passagem do ar, do sopro. Se ligasse nessa dica marota? Então, vamos nessa. Bem, então, eu já falei para vocês que o processo de respiração ele consiste em dois. Então, vamos pegar uma canetinha aqui. Vamos pegar a cor verde. E, ó, imagina que isso aqui seja o ar. O ar está entrando aqui. Então, está entrando O2, que é o oxigênio. Isso aqui é chamado de inspiração. Agora, vamos pegar aqui o pilotinho azul. Depois que o ar entrou, ele vai ter que sair. Ele vai fazer esse sentido aqui, ó. Quem é que vai sair, professor? CO2, que a gente pode chamar, tecnicamente falando, de dióxido de carbono ou gás carbônico, mais popularmente falando. A junção desses dois processos a gente nomeia de respiração. Professor, esse processo acontece naturalmente, voluntariamente ou involuntariamente? Involuntariamente. Tu respira involuntariamente, beleza? Vamos lá. Existe uma série de músculos relacionados a esse processo de respiração. O principal deles é um músculo que a gente já aprendeu na aula de sistema respiratório,
chamado de diafragma. Lembra disso? Que ele é um músculo plano ou laminar. Mas aliado ao diafragma, que fica aqui, ó, existem alguns músculos que ficam aqui na lateral, nas laterais, melhor dizendo, que são chamados de músculos intercostais, porque estão entre as costelas. Então, o diafragma mais os músculos intercostais realizam o processo de respiração, que nada mais é que o processo de inspiração e expiração, beleza? Tranquilidade? Vamos nessa. Então, professor, diz aí as funções do sistema respiratório? Só se for agora. Então, vamos nessa. Primeira função, absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Quando é que nós absorvemos o oxigênio? Quando a gente inspira. E quando é que a gente elimina o gás carbônico? Quando a gente expira. Segunda função, vocalização. Professor, o que danado é vocalização? Eu já sei, professor. É voz, é falar. Não, não é falar. É emitir sons. Não sei se você já conversou ou se já viu um surdo-mudo falando. Ou melhor, falando não, vocalizando. Ele emite sons quando ele tenta se comunicar. Ou seja, ele vocaliza. Vocalizar é emitir sons. Então, eu estou vocalizando. Se eu estiver fazendo eu estou vocalizando. Se eu estiver soprando, eu estou vocalizando. Se eu estiver fazendo imitando uma foca, eu estou o quê? Vocalizando. Beleza? Tudo isso é vocalização. Então vamos lá. Terceira função, manutenção do pH. Professor, lembra aí de químico que é pH? pH quer dizer potencial de hidrogênio. Resumindo, se uma coisa é ácida, neutra ou básica. Na verdade, isso é de suma importância, porque isso daí está relacionado com a acidose orgânica. E aí, ó, eu coloquei uma tabelinha aqui de pH, só para a gente ter uma noção, que o pH sanguíneo, ele gira em torno de 7,35 e 7,45. Isso quer dizer que ele é levemente alcalino. Quando tu não consegue realizar as trocas gasosas de maneira efetiva e tu não consegue eliminar o CO2, isso traz algumas implicações para o teu organismo. Primeiro, tu vai ter uma série de consequências, como, por exemplo, cansaço. Tu vai ficar ofegante, tu pode ter tontura, tu pode ter dor de cabeça. E existe um outro detalhe. Se isso passar muito tempo dessa maneira, as tuas células podem ter danos irreversíveis, principalmente do ponto de vista neurológico. Então, quando você mantém mais gás carbônico do que oxigênio no teu organismo, o que é que vai acontecer? A acidez ela vai diminuir. Professor, o que danado quer dizer que a acidez vai diminuir? Vai se tornar mais ácido. Isso para o nosso organismo é extremamente danoso. Então, a respiração é um processo importante para a manutenção do pH, que é o potencial de hidrogênio, beleza? Vamos lá. A outra função é filtração, aquecimento e umedecimento do ar respirado. Quem é que filtra, aquece e umedece o ar? O nariz e as regiões posteriores do nariz. A começar pelo pelo, né? O pelinho ele vai filtrar. E aí tem aquele catarro maroto, né? Aquele catarro ali, que é o muco, ele serve para quê? Para umedecer. E ao mesmo tempo, os vasos sanguíneos que a gente tem no nariz, ele serve para aquecer aquele ar que a gente está inspirando. Então, essas são basicamente as principais funções do sistema respiratório. Então vamos lá. A gente tem que saber também um detalhe, que o sistema respiratório ele é dividido em dois. Existe a porção respiratória, existe a porção condutora. Beleza? Então, ó, aqui está a porção respiratória e aqui está a porção condutora. Professor, quem é a porção condutora? A porção condutora, pessoal, ela começa no nariz. Na verdade, ela começa nas narinas, né? Nas fossas nasais, que são esses buracos que a gente tem aqui. E ela passa pela faringe, laringe, traqueia, aqui só tem a partir da traqueia, beleza? Brônquios e alguns bronquíolos, até chegar nos bronquíolos terminais, que são esses aqui. Professor, e a porção respiratória? A porção respiratória, ela começa nos bronquíolos respiratórios, que são esses aqui, ó. Tá vendo os amarelinhos? Professor, por que eles são chamados de bronquíolos respiratórios? Porque eles possuem os alvéolos pulmonares, que a gente vai ver mais para frente, certo?
Então eu só quero que tu saiba agora aqui o quê? Que existe a porção condutora, que é quem conduz o ar, e também conduz o gás carbônico, né, o oxigênio e o gás carbônico, e existe a porção respiratória, que é quem promove um fenômeno chamado de hematose. Mas, professor, o que danado é hematose? Hematose é o processo de trocas gasosas entre o oxigênio e o gás carbônico. Nunca te esqueça disso. Hematose é o processo de troca de oxigênio e gás carbônico, certo? Beleza, vamos lá. Isso daqui é como se eu tivesse dado um zoom para tu entender melhor. Isso daqui, pessoal, essa bolinha, isso é um alvéolo. O nome do conjunto de bolinhas desse aqui, ó, é saco alveolar, porque parece um saco, beleza? E tá vendo aqui que tem tipo um tubinho com os alvéolos ao redor? O nome disso aqui é ducto alveolar. Pô, professor, eu já ouvi falar nisso, mas não tinha entendido. É muito simples. Ducto é o quê? Um tubo. Alveolar porque tem alvéolos pulmonares. Então é um ducto alveolar. Saco alveolar. Imagina um saco cheio de pitomba. É isso aqui. É um saco cheio de alvéolo. É uma área cheia de alvéolo. E o que é um alvéolo, professor? É essa bolinha daqui, ó. Os pulmões estariam aqui, ó. Na verdade, um pulmão, né? O pulmão esquerdo estaria aqui. E aqui aconteceria a troca gasosa, que é chamada de hematose. Vamos embora. Bem, arrumei aqui um modelo para a gente utilizar o seu belíssimo nariz. Então vamos lá. Nariz externo. Professor, o nariz externo ele tem divisões? Tem sim. E vamos começar aqui com a cor mais clara, porque eu sou preto, né? Vamos começar aqui com verde. Pessoal, tá vendo essa área aqui que eu estou apontando? Isso daqui é chamado de raiz ou base. Raiz ou base. Tá vendo essa ponta aqui que eu estou apontando? Com a porcaria apontada, mas tudo bem. Isso aqui é chamado de ápice. Tá vendo isso daqui? Asa. Professor, o nariz tem asa? Tem. Tá vendo essa parte que eu vou colocar agora em amarelo? Isso aqui é chamado de dorso. Professor, eu jurava que isso era pau da venta. Popularmente falando mas o nome disso é dorso. E tá vendo esses buracos aqui? Que aqui tu respeita esses buracos. Isso aqui é uma lapa de vento, ó. Isso aqui são as narinas. Então, ápice ou raiz... Desculpe, base ou raiz... ápice, asa, dorso e narinas. Narina direita, narina esquerda. Tranquilidade? Vamos lá. Obrigado aqui. Muito caro os direitos autorais desse cara, mas eu tinha uma graninha reservada e deu para custear, beleza? Vamos nessa. Cavidade nasal. Esse aqui é o nariz interno. Professor, eu estou vendo um monte de nome aí. Bem, eu preciso que tu entenda aqui de algumas coisinhas, certo? Mas por curiosidade eu vou utilizar outras também. Tá vendo essas tumefações aqui? O nome disso aqui é concha nasal. As conchas nasais, né, que é aqui a concha superior, média e a inferior, temos aqui os meatos nasais. Isso aqui serve para quê, professor? Para quando o ar entra, ele passa por aqui, ó, e ele é aquecido e umedecido. Ah, professor, então ele aumenta a superfície de contato com o ar. Exatamente. E agora eu gostaria de te mostrar duas coisinhas para a gente relembrar aquele vídeo. Tá vendo esse buraco aqui? E esse daqui? O nome disso aqui são seios da face. Esse seio daqui é chamado de seio ou frontal. Seio frontal. Tem algumas pessoas que chamam de sinos. Seio ou sinus frontal. Esse daqui é o seio esfenoidal. Só existem dois? Não. Existe o etimoidal, que fica mais ou menos aqui. E existe o maxilar, que fica mais ou menos aqui. Professor, qual é a função desses seios da face aí? Bem, a teoria mais aceita é que eles servem para duas coisas. Diminuir o peso do teu cabeção e ele também serve como processo de vocalização. Ele auxilia no processo de emissão de sons. Já percebeste que quando tu estás resfriado ou com crise alérgica, tu fica meio fanho? É justamente por isso, porque essas regiões elas estão afetadas por muco, vulgo catarro, e o ar ele não consegue ecoar, então o som sai meio fanho. Quando você promove a lavagem nasal, você limpa, você ajuda a eliminar o muco que está aqui dentro. Professor, só é chegar e lavar? Claro que não. Eu tenho recomendação médica.
Como eu tenho esses problemas, eu tenho recomendação médica e eu faço essa lavagem diariamente para ajudar a limpar o meu nariz. Mas ajuda bastante, beleza? Vamos embora. Professor, que corte foi esse feito aqui nesse indivíduo? Isso foi um corte sagital. Separou um lado do outro. E tu estás vendo o lado direito desse cara aí. Aqui a gente vê os dentes, aqui a gente vê o palato, e isso aqui é uma área chamada de úvula, que é aquele negocinho que fica lá na garganta, beleza? Vamos lá. Bem, chegamos agora na faringe. A faringe, pessoal, ela é dividida em 3 partes. Tá aí vendo essa parte vermelhinha aqui? Essa parte vermelhinha, tu concorda comigo que ela está atrás do nariz? Então ela se chama de nasofaringe. É a parte da faringe que está atrás do nariz. Tá vendo essa parte amarelinha aqui? Ela não está logo atrás da boca. Orofaringe, porque ela está atrás da boca. Tá vendo essa parte verde? Ela está numa região já chegando na chamada laringe. Por isso que o nome dela é laringofaringe. Pô, professor, então quer dizer que a faringe, ela tem o nome, parte do nome dela é relacionado com a parte que ela participa. Exatamente. Se ela está atrás do nariz, ela é chamada de nasofaringe. Se ela está atrás da boca, ela é chamada de orofaringe. Se ela está atrás da laringe, ela é chamada de laringofaringe. Beleza? Existe uma curiosidade também. A laringe é o órgão que é comum entre o sistema digestivo e sistema respiratório. Guarda essa informação, hein? Já vi gente caindo em concurso por conta disso aí. Beleza? Não é a laringe, é a faringe. Guarda essa informação para tu. Bem, chegamos agora na laringe. Professor, o que é que a gente pode falar sobre a laringe? Primeira coisa, ela é um órgão basicamente cartilaginoso. Ela é um órgão cartilaginoso. E é engraçado porque ela possui algumas estruturas. Tem músculo também? Claro, tem músculo também. Mas eu digo a parte mais externa. E é engraçado porque ela é formada por inúmeras cartilagens. Tem a cartilagem epiglótea, tireoidea, cricóidea. Mas o que eu quero que vocês saibam disso aqui é o seguinte. Sobre a epiglote, que é isso aqui. Isso aqui é uma curiosidade. A gente ainda não teve a aula de sistema esquelético, mas só para tu se ligar, isso aqui é o osso hioide. Ele é o único osso que não se articula com nenhum outro. Existe uma coisa interessante também, que é essa cartilagem aqui, ó. Essa cartilagem aqui é chamada de cartilagem tireoidea. Tem pessoas que confundem isso com a tireoide glândula, mas não tem nada a ver. Tem nomes parecidos, mas são órgãos totalmente distintos. E existe uma outra coisa interessante. A laringe, ela é o órgão que abriga as cordas vocais. Tá vendo isso daqui? Isso aqui são as cordas vocais. Tá vendo isso daqui? Isso aqui são as pregas vestibulares. Professor, qual o nome dessa região aqui? O nome dessa região daqui é glote. Professor, eu já ouvi falar que uma pessoa comeu camarão, por exemplo, e teve um edema de glote. Exatamente. Quando você é alérgico a alguma coisa e tem uma reação imunológica exacerbada, a sua garganta ela tampa. O nome disso é edema de glote. Caso de emergência médica muito séria. Então, glote é a área que compreende ali as cordas e as pregas vocais e vestibulares, beleza? Vamos embora. Bem, chegamos ainda na laringe. Mas existe um detalhe. Ou melhor, chegamos não, né? Continuamos na laringe. Eu coloquei essa imagem aqui para você ver a epiglote. Deixa eu mudar a cor aqui. Epiglote é isso daqui, essa cartilagem aqui. Tá vendo a imagem anterior, que ela tá aqui, parece uma linguinha, né? Essa cartilagem ela é de suma importância. Por quê, professor? Novamente a gente tem um corte sagital aqui, só que agora a gente tá vendo a região lateral esquerda, né? Tá aí vendo esse tubo aqui? Esse tubo aqui é a traqueia. Tá vendo esse tubo aqui? Esse tubo aqui é o esôfago. Traqueia faz parte do sistema respiratório. E o esôfago? Boa, digestório. Quando tu come, o alimento ele tem que ir para esse buraco ou para esse buraco aqui? Pô, professor, tem que ir para o esôfago, né? Exatamente. Mas o que acontece se o alimento vem para cá, para o buraco errado? Tu te engasga, né? E aí o que é que vai acontecer? Imagina que tu tá assistindo um show de piada lá, de stand-up, e tu tá comendo uma pipoca e de repente, na hora que tu vai engolir, o cara conta uma piada e tu ri. Tu vai te engasgar. Por quê? Porque a epiglote ela não realizou sua função corretamente. Qual é a função dela? Ela simplesmente tampa isso aqui, ó, fazendo com que o alimento vá para o buraco certo.
Entender se a função da epiglote é tampar a passagem para a traqueia, para que o alimento vá para o esôfago. Guarda essa informação que também é importante. E agora chegamos, enfim, à traqueia. E a traqueia, ela é um órgão bem interessante, porque ela é um órgão que tem forma de U, e ele é um órgão cartilaginoso. Aqui a gente fez um corte transversal, né? Eu já estou usando termos de aulas prévias, partindo do pressuposto que tu já estudasse. Isso aqui é um corte transversal, e aqui ó, é uma visão crânio-caudal ou supero-inferior. Traduzindo, tu estás olhando de cima para baixo, assim. E aí, ó, isso aqui ó, é a parte cartilaginosa da traqueia, e aqui é o esôfago. Tá vendo que o esôfago é bem menor do que a passagem aqui para a traqueia? Lembra de uma característica que a gente viu na aula de sistema digestório, que o esôfago ele realiza o peristaltismo. Então o músculo ele é estreitinho, o alimento ele vai descer porque ele vai sendo empurrado. Beleza? Vamos embora. Ó, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, eles são bem parecidos, né? Formados por cartilagem, etc. Essa região aqui é uma área chamada de carina da traqueia, que é a bifurcação. Isso aqui é só por curiosidade mesmo. Aqui a gente consegue ver o que? A laringe. A traqueia, de fato, é isso aqui, ó. Vamos embora. E aí, ó, depois da traqueia, a gente chega nos brônquios e bronquíolos. Brônquios são esses órgãos aqui, logo quando ocorre a bifurcação da traqueia. Ô professor, e o que são bronquíolos? Bronquíolo quer dizer brônquio fino. Então, ó, tá vendo aqui que aqui tem uns brônquios mais finos? Isso aqui são os bronquíolos. Só que os bronquíolos, eles têm alguns nomes especiais, né? Lembra que a gente viu que os bronquíolos, ele faz parte da porção condutora e da porção respiratória? Então, ó, quando ele chega aqui, ele é o bronquíolo terminal. E aí, se a gente der um zoom aqui, ó, nessa imagem, a gente vai ver o que a gente chama de bronquíolo respiratório. Não tem um nome aqui, mas o nome disso aqui é bronquíolo respiratório. Isso aqui é o saco alveolar, lembra disso? Isso aqui são os alvéolos. E isso aqui é o ducto alveolar. Por quê? Porque é um canal que tem alvéolos. Pô, professor, é mais fácil do que a gente pensava. Realmente é. Então vamos lá. Para finalizarmos a aula de hoje, vamos falar dos pulmões e da pleura. Primeira coisa que tu tem que saber é que os pulmões, eles são revestidos por uma membrana serosa formada por duas camadas, né? Existe a camada parietal. Para quem não sabe, parietal, ele vem de parede, né? Então, ele está mais próximo às costelas. E existe a região visceral. Visceral é porque está mais perto das vísceras, dos órgãos internos. Então, essa parte mais de dentro aqui da pleura, ela está colada de fato com os pulmões. E essa parte mais parietal, ela está colada com a caixa torácica. Nesse caso aqui, com as costelas. Professor, tem alguma outra coisa que a gente precisa saber disso? Sim. O pulmão do lado direito, ele é dividido em três partes. Porção superior, média e inferior. O pulmão do lado esquerdo só tem duas, ó, tá vendo? Porção superior e porção inferior. Aqui existe uma região chamada de mediastino, que é onde a gente encontra, na verdade, o coração. Que muitas vezes as pessoas pensam que o coração é do lado esquerdo, mas o coração é no meio do corpo. Mas o ápice do coração, na verdade, a base do coração, ela é onde? No meio do corpo. O ápice é ligeiramente inclinado para o lado esquerdo. Guardasse essa informação? Bem, pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido a aula. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou lá nas redes sociais, que assim que possível a gente tira. E novamente agradeço a cada um dos meus inscritos. E hoje estamos completando 200 inscritos, né? Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Beleza? Falou!